Conto: O Pequeno Robô Desaparecido de Isaac Asimov. As medidas de emergência na hiperbase foram tomadas numa espécie de furioso tumulto, o equivalente muscular de uma convulsão histérica. Tais medidas, por ordem cronológica e de desespero, foram: 1. Suspensão imediata de todo o trabalho no propulsor hiperatômico em toda a região do espaço ocupada pelas estações do 27º Grupamento Asteroidal. 2. Toda essa região do espaço foi imediatamente isolada do restante do sistema, em termos práticos. Ninguém poderia entrar sem permissão. Ninguém poderia sair sob hipótese alguma. 3. Foram levados às pressas para a hiperbase, numa nave patrulha especial do governo, a doutora Susan Calvin e o Dr. Peter Bogert, respectivamente psicóloga-chefe e diretor matemático da United States Robots and Mechanical Man Corporation. Susan Calvin nunca tinha deixado a superfície da Terra até aquela data, e não era por vontade própria que acabava de fazê-lo. Numa era de energia atômica e às vésperas da criação de um propulsor hiperatômico, ela se mantinha discretamente provinciana. Aquela viagem não lhe agradava nem um pouco, ela não via razão para tanta urgência. Cada linha de seu rosto sóbrio, de meia-idade, refletia isso durante o seu primeiro jantar na hiperbase. O rosto pálido do Dr. Bogert, por sua vez, manteve o tempo inteiro uma expressão de total desamparo. O general de divisão Cal Iner, responsável pelo projeto, parecia um homem mergulhado num pesadelo. Não é de admirar, portanto, que a refeição transcorresse num clima fúnebre e que a reunião entre os três, iniciada logo em seguida, fosse igualmente sombria. Cal Iner, de calva reluzente, vestindo uma farda de cerimônia um tanto inadequada para o momento, deu início à reunião com desajeitada franqueza. Esta é uma história das mais esquisitas, doutor, doutora. Fico muito grato que tenham concordado em vir tão apressadamente, sem muitas explicações. Vou tentar remediar isto agora. O fato, doutores, é que perdemos um robô. Todo o nosso trabalho está interrompido e vai permanecer assim até que ele seja localizado. Não conseguimos nada até agora, vamos precisar da ajuda de especialistas. O general pareceu ter considerado esse apelo uma espécie de anticlímax, de modo que continuou, aflito: não creio que seja necessário ressaltar a importância do trabalho que executamos aqui. Mais de 80% das verbas para a pesquisa científica do ano passado foram destinadas a este projeto e nós. Sim, sabemos disso, disse o Dr. Bogert, em tom conciliador. A US Robots está recebendo uma soma considerável pela cessão dos nossos robôs. Susan Calvin interferiu num tom claramente ácido. Gostaria muito de saber por que um simples robô é assim tão importante para o projeto e por que não foram capazes de encontrá-lo até agora. O general voltou o rosto avermelhado em sua direção, umedecendo os lábios. Bem, de certa maneira, nós já o encontramos. E, num tom mais carregado, deixem-me explicar. No momento em que o robô deixou de se apresentar, nós declaramos estado de emergência, todo o movimento na hiperbase foi interrompido. Uma nave cargueira tinha chegado na véspera para trazer 2 robôs para os nossos laboratórios. Essa nave tinha 62 robôs do tipo. Bem, do mesmo tipo, para serem entregues em outros lugares. Não há a menor dúvida quanto a esse número. Temos certeza absoluta. E daí? O robô desaparecido não foi encontrado em parte alguma, e posso lhes assegurar que seríamos capazes de encontrar nesta base uma folha de grama, se aqui houvesse grama. Discutimos todas as possibilidades e tivemos a ideia de contar os robôs no interior da nave cargueira. Havia 63. Então o 63 robô é o nosso filho pródigo. Os olhos da doutora Calvin se estreitaram um pouco. Sim. Só que não temos como distingui-lo dos demais. A sala ficou mergulhada em silêncio. De repente o relógio elétrico soou 11 vezes seguidas. A doutora Calvin murmurou então: muito interessante. Os cantos de seus lábios se contraíram para baixo. Virando-se bruscamente para seu colega, ela disparou: Peter, o que está acontecendo aqui? Que tipo de robô está sendo utilizado na hiperbase? O Dr. Bogert hesitou e em seguida sorriu debilmente. Isso é um assunto muito delicado até agora, Susan. Sim, emendou ela, até agora. Mas há 63 robôs idênticos, um dos quais se está tentando identificar, e não se conseguiu fazer isso até agora. Por quê? Por que nos trouxeram até aqui? A voz de Bogert assumiu um tom resignado. Dê-me chance de explicar tudo, Susan.
O fato é que a Hyperbase está utilizando um certo número de robôs cujos cérebros não receberam a gravação completa da primeira lei da robótica. Não receberam a gravação completa. A doutora Calvin deixou-se afundar na poltrona. Estou começando a perceber. Quantos? Poucos. Foi tudo autorizado pelo governo. Era impossível vazar qualquer informação. Ninguém tinha conhecimento disso, a não ser algumas pessoas em postos-chave diretamente ligadas ao projeto. Resolveram não incluir você, Susan, e eu não pude fazer nada. O general interrompeu, com uma voz que já tinha recuperado o tom de autoridade. Posso me encarregar das explicações. Eu não sabia que a senhora não estava a par da situação, doutora Calvin. Creio que não preciso lembrar-lhe a forte oposição que ainda existe na Terra contra a existência dos robôs. O único argumento dos governos contra os fundamentalistas radicais é o fato de o cérebro dos robôs obedecer necessariamente à primeira lei, o que torna impossível a qualquer um deles causar mal a um ser humano, em qualquer circunstância. No entanto, precisávamos de robôs de outro tipo e determinamos a fabricação de alguns NS2, os Nestores, com uma versão modificada da primeira lei. Para manter o segredo, todos os Nestores são fabricados sem número de série, e os exemplares modificados nos são entregues ao mesmo tempo que uma remessa de robôs normais. É claro que esses robôs modificados recebem instruções, gravadas em seus cérebros, para não revelarem essa condição a pessoas não autorizadas. O general sorriu embaraçado. E isso agora está se voltando contra nós. O senhor é uma pessoa autorizada, observou carrancuda a doutora Calvin. Imagino que tenha interrogado pessoalmente os robôs. Claro, assentiu o general. Todos os 63 negam que tenham trabalhado aqui. Um deles está mentindo. Talvez o robô que vocês procuram mostre sinais de uso. Os outros, pelo que entendi, são recém-saídos da fábrica. O robô que buscamos chegou no mês passado. Ele e os outros 2 que acabamos de receber seriam os últimos de que iríamos precisar. Ele não tem sinais de uso. O general balançou a cabeça devagar e seus olhos voltaram a exibir uma expressão de terror. Doutora Calvin, não podemos autorizar a partida desse cargueiro. Se chegar ao conhecimento público a existência de robôs não controlados pela primeira lei. A frase ficou incompleta, como era de se esperar. Destrua todos, disse em tom cortante a doutora Calvin. E acabou-se o problema. O canto da boca de Bogert se contraiu. São 63 robôs a $30.000 cada um, disse ele. Receio que a US Robots não possa ver com simpatia essa proposta. Vamos ter que tentar alguma outra coisa, Susan, antes de começar a destruir seja lá o que for. Se é assim, vamos aos fatos, retrucou ela. Qual é exatamente a vantagem que esses robôs modificados trazem para a Hyperbase? O que foi que deu origem a tudo isto, general? Cauner franziu a testa e passou a palma da mão por ela bem devagar, de baixo para cima. Estávamos tendo problemas com os demais robôs, disse ele. Acontece que nossos homens lidam constantemente com grandes doses de radiação. É perigoso, mas tomamos todas as precauções necessárias. Tivemos apenas 2 acidentes desde o início do projeto, e nenhum dos 2 fatal. O problema é que não somos capazes de explicar isto a um robô comum. A primeira lei diz textualmente: nenhum robô pode fazer mal a um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra qualquer mal. É muito simples, doutora Calvin. Quando era necessário que um dos nossos técnicos se expusesse por alguns momentos a uma carga não muito intensa de raios gama, que não lhe traria nenhum problema fisiológico, o robô mais próximo se precipitava em seu socorro. Quando a radiação não era muito forte, ele conseguia seu intento, mas o trabalho não podia prosseguir enquanto todos os robôs não fossem retirados do local. Mas se a carga era um pouco mais intensa, o robô não chegava sequer a alcançar o técnico. Seu cérebro positrônico entrava em colapso devido ao banho de raios gama, e lá estávamos nós sem um robô caríssimo e difícil de ser substituído. Tentamos discutir o assunto com eles. O argumento deles era que um ser humano estava arriscando a própria vida quando se expunha aos raios gama, e o fato de poder fazê-lo sem riscos, durante meia hora, não queria dizer nada. Suponhamos, diziam os robôs, que ele se distraísse e ficasse ali durante uma hora inteira. Eles não podiam permitir esse risco. Tentamos mostrar que eles estavam arriscando suas próprias vidas para eliminar um perigo extremamente remoto. Mas a autopreservação é apenas a terceira lei da robótica. A primeira lei tem predominância sobre ela.
Tentamos proibir os robôs de se submeterem aos raios gama sob qualquer pretexto, mas a obediência aos humanos é apenas a segunda lei da robótica. A primeira lei, a segurança dos humanos, vem antes. A situação era esta, doutora Calvin: ou abríamos mão dos robôs, ou fazíamos alguma coisa com a primeira lei. E decidimos correr o risco. Não acredito, disse a doutora Calvin, que tenham achado possível remover a primeira lei. Não a removemos, apenas a modificamos, disse Kauner. Mandamos construir cérebros positrônicos que continham apenas o aspecto positivo da lei, ou seja, nenhum robô pode fazer mal a um ser humano. E isso é tudo. Eles não são compelidos a evitar o perigo que vem de uma fonte externa, como os raios gama, no caso. Não é assim, Dr. Bogert. Correto, disse o matemático. E essa? Inquiriu a doutora Calvin. É a única diferença entre os tais robôs e os modelos NS2 convencionais? A única diferença, Peter? A única diferença, Susan. A doutora Calvin ficou de pé e anunciou em tom resoluto: vou dormir agora. Dentro de 8 horas quero entrevistar pessoalmente as pessoas que viram esse tal robô pela última vez. E de agora em diante, General Kauner, se a responsabilidade sobre este caso vai ficar nas minhas mãos, quero ter autoridade plena e ilimitada sobre os rumos desta investigação. Por 2 horas de uma lassidão pouco confortável, Susan Calvin não experimentou nada que se assemelhasse ao sono. Eram 7 horas, hora local, quando ela tocou a porta de Bogert para constatar que ele também já estava de pé. Aparentemente tinha se dado o trabalho de trazer um hobby de chambre para a hiperbase, pois estava vestido com ele. Colocou a tesourinha de unha sobre a mesa quando a doutora Calvin entrou no aposento. Estava esperando você aparecer, disse com voz tranquila. Imagino que esteja furiosa com tudo isto. Estou. Sinto muito, mas não pude evitar. Quando recebemos o chamado urgente da hiperbase, adivinhei que era algo relativo aos Nestores modificados, mas o que eu podia fazer? Não podia abrir o jogo com você durante a viagem, como gostaria, porque afinal podia tratar-se de algum outro problema. Esse assunto da modificação é de alta segurança. Deviam ter me informado, resmungou a doutora Calvin. A US Robots não pode fazer esse tipo de mudança num cérebro positrônico sem consultar um psicólogo. Bogert ergueu as sobrancelhas e suspirou. Seja razoável, Susan. Isso não teria feito a menor diferença. Num assunto como este, o governo não iria recuar diante de nada. Eles querem um propulsor hiperatômico. Os físicos etéricos querem robôs que não causem problemas. Esses robôs teriam que ser fabricados ainda que isso significasse uma ligeira alteração na primeira lei. Tivemos que admitir que do ponto de vista estritamente técnico isso era possível. Eles juraram de pés juntos que iriam precisar de apenas uma dúzia desses robôs, que eles seriam utilizados apenas na hiperbase, e que seriam destruídos no momento em que o propulsor estivesse pronto, tudo isso debaixo das mais severas medidas de segurança. Insistiram em que tudo fosse mantido em segredo. E a situação é esta. Eu teria pedido demissão, disse a doutora Calvin por entre os dentes. Não adiantaria de nada. Por um lado, o governo oferecia uma fortuna à empresa, e por outro lado ameaçava com a possibilidade de uma legislação anti-roubos, em caso de recusa. Ficamos num beco sem saída, agora estamos num beco mais estreito ainda. Se este caso se tornar público, Kauner e o governo vão passar um mau pedaço, mas a US Robots vai sofrer o diabo. A psicóloga o fitou bem de frente. Peter, você não está percebendo o real significado disto tudo? Não entende o que significa a remoção da primeira lei. Não é apenas uma questão de segredo de Estado. Sei muito bem o que isto significa, não sou criança. Significa uma instabilidade completa para os robôs, por não haver nenhuma solução não imaginária no campo positrônico de equações. Sim, matematicamente. Mas podemos transportar isso para termos psicológicos mais simples. Todas as formas de vida, Peter, reagem contra a dominação, seja consciente ou não. Se a dominação é exercida por um inferior, ou por alguém que se supõe inferior, essa reação é ainda mais forte. Um robô é superior a um ser humano do ponto de vista físico e, em certos aspectos, do ponto de vista mental. O que o faz, então, submeter-se ao papel de escravo? Apenas a primeira lei. Ora, sem isso um robô mataria o primeiro ser humano que tentasse lhe dar uma ordem. Você vem falar em instabilidade? Pense bem.
Susan, disse Bogert, que parecia divertir-se um pouco, concordo que há uma certa base para esse seu complexo de Frankenstein. Daí o fato de se colocar a primeira lei acima das outras. Mas a lei, torno a repetir, não foi removida. Foi apenas modificada. E quanto à estabilidade do cérebro? O matemático contraiu os lábios e admitiu: sofreu uma redução, concordo, mas dentro da margem de segurança. Os primeiros Nestores foram entregues à hiperbase 9 meses atrás e até agora nada de errado tinha acontecido. E mesmo este fato envolve apenas o medo de ser descoberto, não representou nenhum risco para seres humanos. Então, muito bem. Vamos ver o que nos reserva esta reunião de daqui a pouco. Bogert acompanhou-a até a porta e fez uma careta expressiva depois que ela saiu. Não via razão para mudar a opinião que tinha sobre a doutora, uma mulher frustrada e cheia de azedume. Quanto aos pensamentos de Susan Calvin, já não incluíam Bogert. Há muitos anos ela o tinha rotulado em definitivo como um sujeito escorregadio e cheio de pretensão. Gerald Black tinha se formado em física etérica um ano atrás, e como toda uma geração de físicos, tinha se engajado imediatamente nos projetos relacionados ao propulsor. Agora ele dava um toque pessoal às reuniões da hiperbase. Em seu guarda-pó branco cheio de manchas, tinha uma aparência um tanto rebelde e completamente desconcertada. Seu corpo sólido parecia sobrecarregado de energia. Ele retorcia nervosamente os dedos, que pareciam capazes de vergar uma barra de ferro. O general Kauner sentava-se ao seu lado, e os dois doutores da US Robotics do lado oposto da mesa. Fui informado, disse Black, de que sou a última pessoa a ver o Nestor 10 antes do seu desaparecimento. Imagino que querem me fazer perguntas a respeito disso. A doutora Calvin o olhou com interesse. Parece que você está meio em dúvida, rapaz. Então não tem certeza de que foi o último a vê-lo? Ele trabalhava comigo, doutora, nos geradores de campo, e estava comigo na manhã em que desapareceu. Não sei se alguém chegou a avistá-lo até o meio-dia. Até agora ninguém admitiu. Acha que alguém está mentindo? Não foi isso que eu disse. Mas também não quero ser culpado por tudo isto. Não é de culpa que estamos falando. O robô fez o que fez porque os robôs têm sua própria maneira de agir. Nossa tarefa aqui é encontrar o Nestor 10, Sr. Black, todo o restante é secundário. Vejamos, se o senhor trabalhava com o robô, provavelmente o conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Notou algo estranho nele? Já tinha trabalhado com outros robôs antes disso? Trabalhei com outros robôs que temos aqui. O tipo comum. Os Nestores não são muito diferentes deles, apenas são bem mais hábeis, e mais irritantes. Irritantes? Como assim? Bem, talvez a culpa não seja deles. O trabalho aqui é muito duro, a maioria de nós fica meio impaciente. Mexer o tempo todo com o hiperespaço não é brincadeira. Black sorriu, como que aliviado em poder confessar aquilo. O tempo todo nós corremos o risco de abrir uma fenda no contínuo do espaço-tempo comum e sumir através dela, com nave, asteroides e tudo. Um negócio maluco, não é mesmo? Não admira que a gente esteja às vezes com os nervos alterados. Mas com esses Nestores é diferente. Eles são curiosos, são calmos, não esquentam a cabeça com nada. É o bastante para fazer a gente perder o juízo de vez em quando. Quando a gente quer que eles façam alguma coisa com urgência, eles não se apressam nem um pouco. Às vezes eu preferiria trabalhar sem eles. Você disse que eles não se apressam? Alguma vez já se recusaram a cumprir ordens? Oh, não, disse rápido Black. Eles sempre obedecem. Mas às vezes dizem que estamos fazendo algo errado. Podem não saber nada sobre o assunto além do que nós mesmos lhes ensinamos, mas isso não os impede de dar opinião. Posso estar imaginando coisas, mas tenho a impressão de que os outros sujeitos também têm esse tipo de problema com seus Nestores. O general Kauner pigarreou ameaçadoramente. Por que motivo nenhuma queixa a respeito disso chegou aos meus ouvidos, Sr. Black? O rosto do jovem físico avermelhou-se instantaneamente. Nós não pretendíamos de fato dispensar os robôs, senhor, e além disso não sabíamos como essas pequenas reclamações seriam recebidas. Bogert interferiu, com suavidade, e na manhã em que o Nestor 10 desapareceu, Sr. Black? Aconteceu alguma coisa de excepcional? A sala ficou em silêncio. Com um gesto mínimo a doutora Calvin bloqueou o comentário que Kauner estava prestes a fazer e esperou pacientemente. Por fim,
Black começou a falar, a voz embargada pela irritação. Tive um aborrecimento com ele. Eu tinha acabado de quebrar um tubo de quimbal naquela manhã e isso me fez perder 5 dias de trabalho. Meus prazos estavam todos estourados, fazia 2 semanas que eu não recebia correspondência. E aí o Nestor veio me pedir para repetir um experimento que eu tinha abandonado há mais de um mês. Ele vivia o tempo inteiro me aborrecendo com este assunto. Eu já não aguentava. Mandei-o embora. Daí em diante não o avistei mais. Mandou-o embora. O interesse da doutora Calvin recrudesceu. Nestas palavras exatas, disse, vá embora. Por favor, tente lembrar exatamente as palavras que usou. Uma complicada batalha mental parecia estar se travando dentro do jovem físico. Depois de apoiar a cabeça por alguns instantes na palma da mão, ele ergueu o rosto e disse, em tom desafiador, eu falei, desapareça. Bogert deu uma risada seca, e foi o que ele fez, não é mesmo? Mas a doutora Calvin não estava satisfeita e insistiu, contato, agora estamos chegando ao ponto mais importante, Sr. Black. Os detalhes, contudo, são fundamentais. Quando lidamos com robôs, basta uma palavra, um gesto, uma determinada ênfase para fazer uma enorme diferença. Por exemplo, o senhor certamente não disse apenas essa única palavra, não é mesmo? Pela descrição que nos deu, seu estado de ânimo naquele instante não era dos mais amenos. Talvez o senhor tenha dito mais alguma coisa. O jovem ficou ainda mais vermelho. Bem, eu posso ter dito 2 ou 3 coisas a mais. Sim? E o que, exatamente? Eu não lembro exatamente o que. Em todo caso, eu não poderia repetir. A senhora sabe como é quando a gente está irritado. Deu uma risada que mal conseguiu passar pela garganta contraída. Eu tenho uma linguagem meio solta, sabe como é? Não há problema, disse a doutora com imperturbável serenidade. Estou aqui na condição de psicóloga. Gostaria que o senhor repetisse exatamente o que disse, com a maior fidelidade possível e no mesmo tom de voz que usou na ocasião. Black olhou para o general em busca de apoio e não recebeu nenhum. Seus olhos se arregalaram. Não posso, disse ele. O senhor deve. Suponhamos, disse Bogert, que mal conseguia ocultar o quanto aquilo divertia, suponhamos que o senhor se dirige a mim enquanto fala. Talvez isso facilite as coisas. O rapaz voltou o rosto rubro na direção de Bogert e engoliu em seco. Bom, eu disse. A voz lhe faltou por um instante, mas ele se recompôs e tentou outra vez. Eu disse. Ele encheu os pulmões de ar e começou a emitir uma longa e acelerada cascata de sílabas. Quando terminou, o ar parecia carregado de eletricidade, e concluiu, quase em lágrimas, mais ou menos isto. Posso tê-lo chamado dessas coisas numa ordem diferente, talvez tenha aumentado ou diminuído alguma coisa, mas no geral foi isso que falei. Um ligeiro rubor acusou alguma reação por parte da psicóloga. Percebo o significado da maior parte dos termos que empregou, disse ela. Os restantes, suponho, são igualmente depreciativos. Creio que sim, disse o atormentado Black. E para concluir o senhor mandou-o desaparecer. Eu disse apenas no sentido figurado. Entendo. Tenho certeza de que não cabe nenhuma ação disciplinar contra o senhor. O general Cauner não parecia ter tanta certeza, mas a um olhar da doutora Calvin ele se limitou a fazer um gesto aborrecido com a cabeça e dizer, pode retirar-se, Sr. Black. Obrigado por sua cooperação. A doutora Calvin precisou de 5 horas para entrevistar os 63 robôs. Foram 5 horas de irritante repetição, de robôs idênticos substituindo-se uns aos outros de modo interminável, de perguntas A, B, C e D, de uma expressão cuidadosamente afável, um tom de voz cuidadosamente neutro, uma atmosfera cuidadosamente cordial, e um gravador oculto. Quando acabou, a psicóloga sentia-se como se toda a vitalidade tivesse sido sugada de seu corpo. Bogert a esperava e a fitou cheio de expectativa quando ela tirou a bobina do gravador sobre a mesa de plástico. Ela balançou a cabeça. Parecem todos rigorosamente iguais, disse. Eu não poderia dizer. Não pode descobrir isso com uma simples entrevista, Susan, disse Bogert. Precisamos analisar a gravação. A interpretação matemática das reações verbais dos robôs é, em geral, um dos ramos mais intrincados da análise robótica. Requer uma equipe de técnicos especializados e a ajuda de avançados computadores. Bogert sabia disso.
E o disse em alto e bom som, com irritação contida, depois de ter escutado cada série de respostas, anotando as variações verbais, rabiscando os gráficos dos intervalos entre as respostas. Não há nenhuma anomalia visível, Susan. As variações na escolha do vocabulário e o tempo de reação em cada resposta estão dentro dos limites dos grupos de frequência habituais. Precisamos usar métodos mais sofisticados. Eles devem ter computadores aqui. E, não. Ele franziu a testa e começou a mordiscar a unha do polegar. Não podemos usar computadores. A informação iria vazar em pouco tempo. Talvez se... A doutora... Calvin o interrompeu com um gesto impaciente. Por favor, Peter. Isto não é um dos seus quebra-cabeças de laboratório. Se não pudermos identificar o Nestor modificado através de uma diferença evidente, algo visível a olho nu sem possibilidade de erro, nada feito. Não podemos correr o risco de errar e permitir que ele nos escape. Não basta assinalar num gráfico uma irregularidade infinitesimal. Já lhe disse, se não pudermos avançar mais do que isto, será preferível destruir todos eles. Só assim teremos certeza. Já falou com os outros Nestores modificados? Sim, replicou Bogert. E não há nada de errado com eles. Talvez demonstrem uma cordialidade um pouco acima do normal, mais nada. Responderam minhas perguntas e demonstraram orgulho pelos seus conhecimentos, exceto os 2 recém-chegados, que ainda não tiveram tempo de aprender física etérica. Deram algumas risadas bem-humoradas pela minha ignorância quanto a algumas das especializações técnicas utilizadas aqui. Encolheu os ombros. Suponho que isso é uma das causas do ressentimento que os técnicos daqui têm em relação aos Nestores. Esses robôs parecem muito dispostos a impressionar todo mundo com a exibição de seus conhecimentos. Você não podia tentar algumas reações planares para ver se houve alguma deterioração, alguma mudança em sua estrutura mental desde a fabricação? Não tentei isto ainda, mas posso fazê-lo. Bogert balançou o dedo na direção dela. Você está ficando nervosa, Susan. Não vejo por que dramatizar tanto as coisas. Eles são fundamentalmente inofensivos. São mesmo? A doutora. Calvin inflamou-se. Será que são? Então você não reconhece que um deles está mentindo? Um desses 63 robôs que acabei de entrevistar mentiu deliberadamente depois de receber as ordens mais severas para dizer a verdade. Isso indica uma anormalidade profundamente enraizada. É algo apavorante. Peter Bogert cerrou os dentes e depois disse, nada disso. Veja bem, o Nestor 10 recebeu ordens para desaparecer. Estas ordens lhe foram dadas com a máxima urgência pela pessoa diretamente encarregada de comandá-lo. É impossível contrabalançar essa ordem, seja alegando uma urgência maior ou uma autoridade mais elevada. É claro que o robô continuará tentando cumprir as ordens que recebeu. Na verdade, eu chego a admirar sua engenhosidade. Se um robô recebe a ordem de desaparecer, não pode haver tática melhor do que misturar-se a um grupo de robôs idênticos a ele. Sim, claro que você o admira. Estou vendo que você se diverte com isto tudo, Peter, talvez porque ainda não tenha entendido o que se passa. Você por acaso é um roboticista? Esses robôs dão uma importância enorme ao que consideram superioridade. Você mesmo acabou de dizer isto. Subconscientemente, eles acham que os seres humanos são inferiores, e a primeira lei, que nos protege deles, está incompleta. Isso os torna instáveis. E então aparece um jovem cientista dizendo a um robô que desapareça, e dizendo isso com uma série de manifestações verbais de desprezo, repulsa e irritação. Tudo bem, o robô obedece à ordem que recebeu, mas há um ressentimento subconsciente. Para ele vai ser mais importante do que nunca provar que é superior ao humano, apesar dos insultos terríveis que sofreu. Talvez isso se torne tão importante que o que restou da primeira lei pode não ser o bastante. Ora, Susan, como é que um robô pode, na Terra ou em qualquer outro ponto do espaço, entender o sentido dos palavrões usados por Black? No cérebro de um robô não há registro de linguagem obscena. O registro original não é tudo, retrucou a doutora. Os robôs têm capacidade de aprender, seu idiota. Nesse ponto Bogert percebeu que ela havia perdido a calma. Ela prosseguiu com impaciência. Não acha que ele pode entender, pelo tom usado por Black, que aquelas palavras não eram propriamente de elogio? Não imagina que ele pode ter ouvido algumas daquelas palavras antes e lembrar em que contexto elas foram ditas? Está bem, exclamou Bogert, elevando também a voz.
E você quer ter a bondade de me dizer de que modo um robô modificado pode causar mal a um ser humano, por mais ofendido que esteja, por mais desejoso de demonstrar a própria superioridade? Se eu lhe disser, você guardará segredo? Sim. Estavam ambos debruçados sobre a mesa, frente a frente, cravando um no outro os olhos enraivecidos. Está bem, disse a psicóloga, se um robô modificado largasse um enorme peso diretamente sobre um ser humano, ele não estaria violando a primeira lei, caso tivesse a certeza de que sua força física e sua rapidez de reação seriam suficientes para afastar o peso de sua trajetória antes que ele atingisse o homem. No entanto, a partir do momento em que o peso se desprendesse de suas mãos, ele deixaria de ser o elemento ativo nesse fato. Esse elemento passaria a ser a mera força da gravidade. O robô poderia então mudar de ideia e, por simples omissão, permitir que o peso atingisse o homem. Essa sua primeira lei modificada dá margem a isto. Isso é um tremendo voo de imaginação. É algo que minha profissão requer de vez em quando. Peter, não vamos brigar. Temos que agir. Você conhece a natureza exata do estímulo que levou esse robô a desaparecer. Você tem os registros das gravações originais de seu cérebro. Quero que você me diga se é possível que o Nestor tenha um comportamento como este que acabei de descrever. Não este exemplo específico, veja bem, mas se ele é capaz desse tipo de atitude. Quero uma resposta urgente. E enquanto isto, vamos fazer alguns testes práticos para verificar o funcionamento da primeira lei. A seu próprio pedido, Gerald Black estava encarregado de supervisionar a construção dos cubículos de madeira que, como num passe de mágica, começavam a se erguer ao longo de um semicírculo no vasto espaço em forma de abóbada do edifício de radiação N graus 2. Em sua maioria os operários trabalhavam em silêncio, mas muitos deles estavam visivelmente perplexos diante da necessidade de instalar 63 fotocélulas ao longo da construção. Um deles sentou-se ao lado de Black, tirou o chapéu e limpou o suor da testa com o antebraço sardento. Black o cumprimentou com um gesto de cabeça. Como vão as coisas, Valensky? Valensky encolheu os ombros e acendeu um charuto. Tudo limpeza. Mas o que está havendo, hein, doutor? Primeiro, 3 dias todo mundo de braços cruzados, sem fazer nada. Aí de repente começa essa loucura toda. Ele inclinou-se para trás, apoiado nos cotovelos, e soltou uma baforada. Black moveu as sobrancelhas e disse: vieram 2 roboticistas da Terra. Lembra dos problemas que a gente teve com a mania dos robôs de entrarem nos campos de raios gama e do trabalho que nos davam para tirá-los dali? Sei. E daí? Vamos receber novos robôs? Deverão ocorrer umas substituições, mas parece que a parte mais importante é uma espécie de treinamento. Parece que o pessoal da fábrica está interessado em testar robôs que não são muito atingidos por raios gama. De qualquer maneira é engraçado parar todo o trabalho no propulsor por causa dessa história de robôs. Pensei que nada fosse mais importante do que o propulsor. Eu também, mas quem decide é o pessoal lá de cima. Eu faço o que eles mandam. Acho que é tudo uma questão de política entre eles. Estou sabendo, concordou o eletricista, sorrindo e piscando um olho esperto. Alguém é amigo de alguém em Washington, e tal. Mas enquanto meu pagamento sair em dia, isso é tudo que me interessa. Não tenho nada a ver com o propulsor. Mas afinal, o que é isto que vão fazer aqui? Está perguntando a mim. Só sei que trouxeram uma porção de robôs com eles, mais de 60, e parece que vão medir reações. É tudo que sei. Vai levar quanto tempo? Bem que eu queria saber. Deixa pra lá, disse Valensky, com sarcasmo. Meu dinheiro saindo no dia certo, eles podem fazer o que quiserem. Black sentiu-se silenciosamente satisfeito. Que aquela versão se espalhasse por entre o pessoal. Era uma versão inofensiva e próxima o bastante da verdade para aplacar o apetite da curiosidade de qualquer um. Um homem estava sentado numa cadeira, imóvel, calado. Um peso desabou lá do alto em sua direção, mas foi desviado no derradeiro momento pelo disparo sincronizado de um raio de força. Em 63 cubículos de madeira, 63 robôs NS2 que contemplavam a cena saltaram para frente na fração de segundo que precedeu o desvio do peso, e 63 fotocélulas colocadas 1,5 metros à frente de sua posição inicial foram acionadas, fazendo com que 63 agulhas dessem um pequeno salto e essa variação fosse registrada num gráfico sobre o papel. O peso foi içado para o alto, e voltou a cair. Depois foi mais uma vez içado, e caiu novamente. Depois, 10 vezes. 10 vezes os robôs saltaram para frente e pararam,
enquanto o homem permanecia sentado em segurança. O general Kauner não usava seu uniforme de cerimônia completo desde a primeira reunião com os dois representantes da US Robots. Naquele momento estava usando uma camisa azul cinza com o colarinho desabotoado e a gravata preta pendendo frouxa sobre o peito. Lançou um olhar esperançoso para Bogert, que mantinha uma aparência impecável e cujo único sinal visível de tensão era o brilho de suor nas têmporas. E então, disse o general, o que está tentando descobrir? Uma diferença que talvez acabe sendo pequena demais para nos ser útil, disse Bogert. Para 62 desses robôs, a necessidade de correr em socorro de um ser humano aparentemente em perigo é aquilo que, em robótica, chamamos de reação forçada. Como pôde ver, mesmo quando os robôs sabiam que nada iria acontecer àquele indivíduo, e depois da terceira ou quarta repetição eles já teriam percebido isso, eles não podiam reagir de outra forma. E daí? Acontece que o 63º robô, o Nestor modificado, não possui uma tal compulsão. Ele é livre para decidir. Caso ele quisesse, poderia ter permanecido imóvel em seu lugar. Infelizmente, nesse ponto a voz de Bogert não conseguiu esconder sua decepção, não foi assim que ele agiu. E por quê? Bogert encolheu os ombros. Creio que a doutora Calvin nos dirá isso assim que se reunir a nós, provavelmente com alguma interpretação tremendamente pessimista. Às vezes ela me incomoda um pouco os nervos. É uma mulher muito preparada, não é? Indagou o general, com uma repentina expressão de inquietude. Oh, sim, disse Bogert, jovial. É preparadíssima. Entende de robôs como se fosse um deles. Creio que isso se deve à antipatia que tem pelos seres humanos. O problema é que, psicóloga ou não, é uma mulher muito neurótica. Tem tendências paranoicas. Não a leve muito a sério. Ele espalhou sobre a mesa uma pilha de papéis cheios de gráficos semelhantes. Veja, general. No caso individual de cada robô, o intervalo de tempo entre a queda do peso e a conclusão do seu movimento até a fotocélula tende a decrescer à medida que os testes vão se repetindo. Existe uma relação matemática definida para exprimir isso. Qualquer variação nessa relação indicaria uma anormalidade no cérebro positrônico. Infelizmente, tudo aqui tem uma aparência perfeitamente normal. Mas se o nosso Nestor 10 não estava obedecendo a uma reação forçada, por que sua curva é igual à dos outros? Não entendo. É muito simples. As reações dos robôs não são análogas às reações humanas, o que no caso é uma pena. Num ser humano, uma ação voluntária é muito mais lenta do que uma ação reflexa. Mas não é isso que se dá com os robôs. Com eles é apenas uma questão de liberdade de escolha entre reação livre e reação forçada, mas a velocidade das duas é praticamente a mesma. O que eu esperava, para falar a verdade, era que o Nestor 10 fosse apanhado de surpresa logo no primeiro teste e tivesse uma resposta mais lenta. E isso não ocorreu. Receio que não. Então continuamos no mesmo ponto. O general recostou-se na cadeira com uma expressão de sofrimento. E já se passaram 5 dias. Nesse instante, a doutora Calvin entrou na sala, batendo a porta atrás de si. Pode guardar esses gráficos, Peter, disse ela. Sabe que isso não vai adiantar de nada. Ela resmungou uma saudação impaciente quando Kauner semi-ergueu o corpo para cumprimentá-la e insistiu. Vamos ter que fazer alguma outra coisa, e rápido. Não estou gostando disto nem um pouco. Bogert trocou um olhar resignado com o general. Algo errado, Susan. Algo bem específico. Não. Mas não é bom que o Nestor 10 continue a nos despistar. Isso deve estar gratificando muito seu senso distorcido de superioridade. Estou começando a pensar que sua motivação já não é apenas o cumprimento de uma ordem que recebeu. Talvez ele esteja desenvolvendo uma necessidade neurótica de mostrar mais esperteza do que os humanos. É uma situação doentia e perigosa, Peter. Você fez o que lhe pedi? Pesquisou os fatores de instabilidade dos Nestores modificados, ao longo das linhas que indiquei? Está sendo feito, disse Bogert, sem interesse. Ela o fitou irritada por alguns momentos, depois virou-se para Kauner. O Nestor 10 está sabendo muito bem o que faz, general. Ele não tem motivo para saltar em defesa do homem naquele teste, especialmente depois da primeira vez, quando percebeu que não havia nenhum perigo real. Os outros não podiam agir de outra forma, mas ele estava falsificando deliberadamente uma reação. E o que acha que devemos fazer, doutora Calvin? Devemos dar um jeito para que ele não consiga fingir da próxima vez.
Vamos repetir a experiência, só que com uma modificação. Vamos instalar entre os Nestores e o indivíduo ameaçado cabos de alta tensão capazes de eletrocutar um robô. Vamos precisar de vários desses cabos para que eles não possam saltar por cima. Cada um deles será avisado com antecedência da presença desses cabos e de que tocá-los significa morrer. Espere aí, interveio Bogert, irritado. Sou contra. Não vamos queimar $2 milhões em robôs só para localizar esse Nestor. Há outras maneiras de descobri-lo. Tem certeza? Até agora você não sugeriu nenhuma. Em todo caso, não vamos eletrocutar ninguém. Podemos instalar um relé para cortar a corrente no momento em que houver a menor pressão sobre os cabos. Se o robô aplicar seu peso contra eles, não morrerá. Mas o robô não saberá disso, entendem? Os olhos do general tiveram um brilho de esperança. Será que vai funcionar? Deve funcionar. Dentro dessas condições, o Nestor 10 deverá permanecer sentado em sua cadeira. Se lhe disséssemos para tocar nos cabos e morrer, ele obedeceria, porque a segunda lei, a da obediência, é superior à terceira, a da autopreservação. Mas não vamos dizer-lhe isto. Vamos deixar que ele haja como foi programado, assim como os demais robôs. No caso dos robôs normais, a primeira lei, a da proteção aos humanos, fará com que corram risco de vida independentemente de uma ordem direta neste sentido. Mas com o nosso Nestor 10 será diferente. Com a primeira lei incompleta e não tendo recebido nenhuma ordem específica, acabará predominando a terceira lei, a da autopreservação. Ele não terá nenhuma escolha senão permanecer sentado. Será uma reação forçada. Vamos fazer isto esta noite, então? Esta noite, concordou a psicóloga, se houver tempo suficiente para instalar os cabos. E eu me encarregarei de explicar aos robôs como vai funcionar a experiência. Um homem estava sentado numa cadeira, imóvel, calado. Um peso desabou lá do alto em sua direção, mas foi desviado no derradeiro momento pelo disparo sincronizado de um raio de força. Uma vez, apenas. Na cabine de observação onde estava sentada, a doutora Susan levantou num salto, deixando escapar uma exclamação de puro horror. 63 robôs permaneciam calmamente sentados olhando placidamente para o homem alguns metros à sua frente. Nenhum só deles se mexeu. A doutora Calvin estava furiosa e sentia-se prestes a perder o controle, mas não se atrevia a deixar que isso fosse percebido pelos robôs que, um por um, entravam e saíam de sua sala. Ela verificou a lista. Era a vez do número 28, e de 35 à espera. O número 28 entrou, hesitante. Ela conseguia imprimir um pouco de calma à voz ao perguntar: "E você, quem é?" "Ainda não recebi numeração própria, senhora. Sou um robô NS2, e sou o número 28 na fila de espera. Tenho aqui uma ficha que devo entregar-lhe." "Já esteve nesta sala hoje?" "Não, senhora." "Sente-se." "Sim, aí mesmo. Quero fazer-lhe algumas perguntas." "Número 28. Você estava na sala de radiações do edifício número 2, há 4 horas. O robô teve certa dificuldade em responder, e quando sua voz saiu lembrou o rangido de um mecanismo mal lubrificado. "Sim, senhora. Havia um homem ali que quase sofreu um acidente, não é?" "Sim, senhora. E você nada fez para evitá-lo, não foi assim?" "Sim, senhora. O homem poderia ter se ferido gravemente devido a essa sua omissão." "Tem consciência disso?" "Sim, senhora. Não pude evitá-lo, senhora." É difícil demonstrar humildade quando se é uma enorme e inexpressiva figura metálica, mas ele o conseguiu. "Quero que me diga exatamente por que não fez nada para salvar aquele homem." "Vou explicar, senhora. Não quero que a senhora, ou qualquer outra pessoa, pense que eu seria capaz de fazer algo para causar algum mal a um senhor. Oh, não, isso seria horrível. Seria inconcebível. Por favor, rapaz, não fique nervoso. Ninguém está lhe atribuindo nenhuma culpa. Tudo que quero é saber o que você pensou naquele instante. Senhora, antes de tudo aquilo a senhora nos disse que um senhor estaria em perigo devido à queda daquele peso e que teríamos que forçar caminho por entre cabos elétricos se quiséssemos salvá-lo. Bem, senhora, isso não seria bastante para me deter. O que é minha destruição, comparada à segurança de um senhor? Mas, ocorreu-me que se eu morresse na tentativa de salvá-lo isso de nada adiantaria a ele. O peso o esmagaria da mesma forma, e eu teria morrido sem razão.
Algum dia um outro senhor poderia correr perigo, e eu não estaria ali para salvá-lo. Entende o que digo, senhora? Você quer dizer que era apenas uma questão de escolha entre deixar o homem morrer sozinho, ou deixar que morressem tanto ele quanto você. É isso? Sim, senhora. Era impossível salvar aquele senhor. Ele já podia ser considerado morto. Nesse caso, seria inconcebível que eu destruísse a mim mesmo por nada, sem ter recebido tal ordem. A psicóloga girou o lápis entre os dedos. Tinha ouvido a mesma história, com insignificantes variações, 27 vezes antes daquela. Agora vinha a pergunta crucial. Rapaz, disse ela, o que você diz faz sentido, mas isto não é bem o tipo de raciocínio que eu esperaria de você. Foi você mesmo que pensou tudo isto? O robô hesitou. Não. Quem foi, então? Estávamos conversando sobre isto na noite passada, e um de nós teve essa ideia, que nos pareceu razoável. Qual de vocês? O robô ficou pensativo. Não sei, disse por fim. Um de nós. Ela suspirou. É o bastante. Pode ir. O próximo era o número 29, e havia outros 34 depois dele. O general Kauner também estava enraivecido. Fazia uma semana que todo o trabalho na hiperbase estava suspenso, com exceção de pequenas tarefas burocráticas nos asteroides subsidiários do grupo. Durante a maior parte desse tempo, os dois maiores especialistas em robótica não tinham feito outra coisa senão agravar a situação com uma série de testes inúteis. E agora surgia da parte deles, ou pelo menos da doutora, uma proposta irrealizável. Felizmente, para a situação geral, Kauner considerou que seria pouco diplomático externar sua raiva, enquanto a doutora Calvin insistia: por que não, general? É óbvio que estamos vivendo um momento problemático. O único modo de podermos conseguir algum resultado positivo no futuro, não importa o que esse futuro nos reserve, é separar os robôs. Eles não podem continuar todos juntos. Minha cara doutora Calvin, trovejou o general, com a voz atingindo seus mais graves registros de barítono, não vejo como será possível aquartelar 63 robôs neste lugar. A doutora Calvin ergueu os braços num gesto de impotência. Então não posso fazer nada. O Nestor 10 continuará imitando o que os outros robôs fazem, ou então os convencerá a não fazer o que ele próprio não é capaz de fazer. Em ambos os casos, a situação tende a se agravar. Estamos travando um combate com esse robô e até agora ele vem nos derrotando, e cada vitória que ele conquista só faz aumentar sua normalidade. Ela ficou de pé, com determinação. General Kauner, se não concordar em separar os robôs conforme estou pedindo, só posso exigir que sejam todos destruídos imediatamente. Ah, você exige? Interveio Bogert, zangado. E quem lhe dá o direito de fazer essa exigência? Os robôs continuarão intactos. Eu sou o responsável pela administração, não você. E eu, disse o general, sou o responsável diante do coordenador mundial, e quero que esse assunto seja completamente resolvido. Nesse caso, retrucou a doutora Calvin, não me resta outra saída senão renunciar. E, se isso for necessário para forçar a destruição desses robôs, levarei o assunto ao conhecimento público. Não dei minha aprovação para a fabricação desses robôs modificados. Uma só palavra de sua parte, doutora Calvin, disse o general vagarosamente, que possa violar as normas de segurança, e a senhora irá imediatamente para a prisão. Bogert percebeu que a situação estava ficando fora de controle e adotou um tom conciliador. Ora, estamos começando a agir como crianças, todos nós. Precisamos de um pouco mais de tempo. Isso é tudo. É claro que podemos ser mais espertos do que um robô sem que para isso tenhamos que renunciar a um cargo, mandar gente para a cadeia ou destruir 2 milhões de dólares. A psicóloga voltou-se para ele com uma fúria contida. Eu me recuso a consentir a existência de robôs desequilibrados. Temos aqui um Nestor que é sem dúvida alguma um desequilibrado, outros 11 que têm tudo para ficarem assim, e 62 robôs normais que estão sendo submetidos a um meio ambiente desequilibrado. O único método totalmente seguro é a destruição de todos. O toque da campainha interrompeu, ao mesmo tempo que fazia amainar por um instante o clima de crescente irritação. Entre, resmungou Kauner. Era Gerald Black, que parecia perturbado. Tinha ouvido bate-boca através da porta e falou de modo hesitante. Achei melhor vir pessoalmente, não quis pedir a ninguém que, do que se trata. Não faça rodeios.
Alguém andou mexendo nas trancas do compartimento C da nave cargueira. Há arranhões recentes ali. Compartimento C? Exclamou imediatamente a doutora. Calvin. É onde estão os robôs, não é isso? E quem foi? Foi feito pelo lado de dentro, disse Black laconicamente. As trancas foram danificadas. Não. Está tudo em ordem. Estou naquela nave há 4 dias e até agora nenhum deles tentou sair de lá. Mas pensei que devia avisá-los logo, não quis que a notícia se espalhasse. Fui eu mesmo que notei as marcas. Quem está lá agora? Perguntou o general. Deixei Robbins e MC Adams. Houve um silêncio prolongado. Depois a doutora. Calvin perguntou, com ironia, e então? Cauner esfregou o nariz. O que será que isso significa? Murmurou. Não é evidente. O Nestor 10 está tentando fugir. A ordem que recebeu para desaparecer está influindo no seu cérebro desequilibrado muito mais do que qualquer coisa que possamos fazer a respeito. Eu não ficaria surpresa se o que resta de sua primeira lei tivesse muita dificuldade para contrabalançar isso. Ele é perfeitamente capaz de sequestrar a nave e fugir. Aí teríamos um robô maluco pilotando uma espaçonave. E o que ele faria em seguida? Alguém sugere alguma hipótese? Pretende deixar que os robôs permaneçam juntos, general? Bobagem, interrompeu Bogert, que tinha readquirido a tranquilidade. Tudo isso por causa de alguns arranhões em uma porta. Concluiu a análise que requisitei, Dr. Bogert, já que está disposto a dar sua opinião. Sim. Posso vê-la, então? Não. Por que não? Ou também não posso perguntar isto. Por que não é necessário, Susan? Eu já lhe disse que esses robôs modificados são menos estáveis do que os robôs normais, e minha análise comprova isto. Há uma chance muito reduzida de que eles entrem em colapso sob circunstâncias extremas, algo muito improvável de acontecer. Deixe isso como está. Não vou apoiar essa sua exigência absurda de destruir 63 robôs em boas condições, só porque você não consegue localizar o Nestor 10 entre eles. Susan Calvin o encarou com um olhar cheio de desprezo. Você não permite que nada questione sua autoridade, não é mesmo? Por favor, pediu Cauner, que já começava a se encolerizar novamente. Então, doutora. Calvin, insiste em afirmar que não se pode fazer mais nada. Não posso pensar em mais nada, general, disse ela, fatigada. Teríamos que descobrir alguma diferença entre o Nestor 10 e os robôs normais, diferenças não relacionadas com a primeira lei. Bastaria uma. Algo relativo à gravação de memória, às reações ao ambiente, às especificações. Ela interrompeu-se bruscamente. O que foi? Tive uma ideia, ou pelo menos acho que tive. Seus olhos assumiram uma expressão distante e opaca. Esses Nestores modificados, Peter. Eles recebem a mesma gravação de memória que os normais, não é isso? Sim. Exatamente a mesma. E o senhor nos disse algo, Sr. Black. Ela virou-se para o jovem cientista, que durante a tempestade que se seguiu a seu comunicado tinha mantido um discreto silêncio. O senhor queixou-se da atitude de superioridade dos Nestores e disse que os técnicos tinham ensinado a eles tudo o que sabiam. Sim, em matéria de física etérica. Eles ainda não conhecem o assunto quando são desembarcados aqui. É verdade, disse Bogert, surpreso. Eu lhe disse, Susan, quando falei com os demais Nestores, que os 2 recém-chegados à base ainda não tinham aprendido física etérica. Mas por quê? A doutora Calvin dava sinais de excitação cada vez maior. Por que os NS2 não recebem uma formação em física etérica desde o início? Posso responder essa pergunta, disse o general Cauner. É uma simples questão de segurança. Achamos que se fabricássemos um modelo especial com conhecimento de física etérica, usássemos apenas uma dúzia deles e destinássemos os restantes ao trabalho em algum outro campo, isso poderia despertar estranheza. Técnicos que trabalhassem com os Nestores normais começariam a se perguntar por que motivo eles teriam recebido conhecimentos de física etérica. Portanto, tudo o que se fazia era uma gravação preparatória para que eles pudessem depois receber treinamento especializado nesse campo. Apenas os que viessem para a hiperbase, naturalmente, receberiam esse treinamento. Isso é tudo. Compreendo. Agora, por favor, deixem-me sozinha, vocês todos. Preciso de 1 ou 2 horas. A doutora
Calvin sentia que jamais suportaria passar por tudo aquilo uma terceira vez. Sua mente, ao considerar essa ideia, a rejeitava com uma intensidade que quase lhe provocava náuseas. Ela não conseguiria enfrentar novamente aquela interminável fila de robôs repetitivos. Portanto, desta vez era Bogert quem formulava as perguntas enquanto ela se sentava a um lado, os olhos semicerrados, a mente distraída. O número 14 entrou. Restavam 49 robôs. Bogert ergueu os olhos da lista e perguntou: qual é mesmo seu número? 14, senhor. E o robô lhe estendeu uma ficha numerada. Sente-se, rapaz. Já esteve aqui hoje? Não, senhor. Bem, rapaz, logo depois desta nossa reunião aqui nós vamos ter um homem em perigo, como na experiência anterior. Na verdade, no momento em que você deixar esta sala será conduzido para um alojamento onde ficará sozinho até que sua presença seja necessária. Entendeu? Sim, senhor. Muito bem. Caso o homem esteja correndo perigo, você deverá tentar salvá-lo. Naturalmente, senhor. Infelizmente, entre o homem e você haverá um campo de raios gama. Silêncio. Sabe o que são raios gama? Perguntou Bogert em tom incisivo. Radiação de energia, senhor? A pergunta seguinte veio num tom mais ameno, quase cordial. Já trabalhou com raios gama? Não, senhor. A resposta era firme. Bem, rapaz, raios gama matarão você instantaneamente. Destruirão seu cérebro. Este é um fato que você deve saber e recordar. Evidentemente, você não quer ser destruído. Por certo, senhor. O robô parecia um tanto chocado. Depois, falou devagar. Mas, se há raios gama entre mim e o senhor que corre perigo, como poderei salvá-lo? Eu estaria apenas me autodestruindo sem razão. É verdade. Bogert assumiu uma expressão preocupada. A única coisa que posso dizer, rapaz, é que se perceber que há raios gama entre você e o homem, você pode permanecer sentado. O robô pareceu aliviado. Obrigado, senhor. Não adiantaria muita coisa, não é? Claro que não. Mas caso não haja nenhuma radiação perigosa, a coisa é diferente. Claro, senhor. Isso não se discute. Pode sair agora. Do outro lado desta porta há alguém que o conduzirá ao seu alojamento. Espere instruções ali. Bogert virou-se para a doutora Calvin depois que o robô saiu. Que tal, Susan? Está se saindo bem, disse ela numa voz sem brilho. Acha que poderíamos pegar o Nestor 10 se fizéssemos algumas perguntas rápidas sobre física etérica? Talvez, mas não é seguro. Ela mantinha as mãos em repouso no colo. Prosseguiu: lembre-se, ele está lutando contra nós. Está em guarda. A única maneira de apanhá-lo é sermos mais espertos do que ele. Dentro de suas limitações, ele é capaz de pensar com muito mais rapidez do que um ser humano. Sim, mas só para testar. Que tal se de agora em diante eu fizesse aos robôs algumas perguntas sobre raios gama? Comprimento de onda, por exemplo. Não. Nesse instante os olhos da doutora Calvin tiveram um lampejo de energia. Ele não teria nenhum trabalho em negar conhecimento e ficaria em guarda contra o teste que vamos fazer, o que é nossa maior chance. Por favor, siga as perguntas que preparei, Peter, e não improvise. Perguntar se já trabalharam com raios gama está no limite máximo do risco que podemos correr. E tente parecer ainda mais desinteressado quando fizer essa pergunta. Bogert encolheu os ombros e apertou o botão que daria entrada ao número 15. A ampla sala de radiações estava pronta mais uma vez. Os robôs esperavam sentados pacientemente em cubículos de madeira abertos na direção do centro do recinto, mas sem qualquer comunicação entre si. O general Calner enxugou devagar a testa com um enorme lenço, enquanto a doutora Calvin verificava os últimos detalhes com Black. Tem certeza, insistiu ela, de que nenhum dos robôs teve contato com os outros depois que saíram da nossa sala? Certeza absoluta, disse Black. Não trocaram uma palavra. Estão todos colocados no lugar devido? Aqui está o diagrama. A psicóloga segurou a folha de papel e fez um murmúrio de aprovação. O general aproximou-se e indagou: o que há a respeito da disposição dos robôs, doutora Calvin? Pedi que os robôs que demonstraram alguma variação de comportamento nos testes anteriores fossem agrupados de um só lado do semicírculo.
Desta vez ficarei sentada no centro e quero ficar de olho neles. A senhora vai sentar ali? E por que não? Inquiriu ela friamente. O que espero ver deverá ser uma reação muito rápida. Não posso correr o risco de colocar outra pessoa neste posto. Peter, você ficará na cabine de observação, e quero que fique de olho nos robôs da extremidade oposta. General Cowner, pedi que todos os robôs fossem filmados, na hipótese de não ser suficiente a observação visual direta. Se tivermos que recorrer a esses filmes, os robôs devem permanecer exatamente onde estão até que os filmes sejam revelados e examinados. Nenhum deve sair daqui. Nenhum pode trocar de lugar. Está claro? Perfeitamente. Então vamos tentar. Pela última vez. Susan Calvin estava sentada na cadeira, em silêncio, mas com os olhos inquietos. Um peso desabou sobre ela, mas foi desviado no derradeiro instante pelo disparo sincronizado de um raio de força. Apenas um dos robôs saltou para diante e deu 2 passos. E parou. Mas a doutora Calvin já estava de pé, com o dedo apontado firmemente para ele. Nestor 10, disse ela, venha cá. Venha cá. Venha cá. Devagar, relutantemente, o robô deu outro passo para frente. A psicóloga voltou a gritar a plenos pulmões, sem por um só instante afastar dele o olhar. Levem os outros robôs embora daqui, rápido. Tirem todos daqui, e mantenham-nos afastados. Seus ouvidos captaram um rumor confuso de vozes e de pesados passos metálicos, mas ela não desviou o olhar. O Nestor 10, se era de fato Nestor 10, deu outro passo adiante e em seguida, sob o comando do gesto imperioso da psicóloga, mais 2 passos. Estava a apenas 3 metros de distância dela, e falou, com dificuldade, mandaram-me desaparecer. Outro passo. Não posso desobedecer. Não me encontraram ainda. Ele iria pensar que fracassei. Ele me disse, mas não é assim. Eu sou poderoso e inteligente. As palavras vinham engolfadas. Outro passo. Eu sei muita coisa. Ele iria pensar que... Eu sei que fui descoberto. É uma desgraça. Não eu. Eu sou inteligente. E logo por um senhor, que é fraco, é lento. Mais um passo, e um braço de metal se ergueu de repente, pousando sobre seu ombro. Ela se sentiu vergar sob o peso, e sua garganta emitiu um gemido estrangulado. Mal conseguiu ouvir as palavras seguintes do Nestor 10. Ninguém vai me achar, nenhum senhor. Ela sentiu o contato do metal frio, e cedeu sob aquele peso. Houve um ruído estranho, metálico. Ela percebeu que estava caída no chão e que um braço de metal reluzente estava atravessado sobre seu corpo. O braço não se mexia. O Nestor 10 estava imóvel, esparramado sobre ela. Alguns rostos surgiram no seu campo de visão. Gerald Black arquejou. Está ferida, doutora. Calvin. Ela abanou a cabeça. Fracamente. Eles a pegaram pelos braços e a ajudaram a ficar de pé. O que aconteceu? Perguntou. Foi Black quem respondeu. Banhei a área com raios gama durante 5 segundos. Não sabíamos o que estava acontecendo. Só no derradeiro instante percebemos que ele a estava atacando. Aí não havia tempo para mais nada a não ser os raios gama. Ele desabou logo. A radiação não chegou a prejudicá-la, não se preocupe. Não estou realmente preocupada com isso. Ela se apoiou por um momento no ombro de Black. Não creio que eu tenha sido atacada de verdade. O Nestor 10 estava apenas tentando atacar-me, mas o que restava da primeira lei era o bastante para detê-lo. 2 semanas após sua primeira reunião com o General Cowner, a doutora Calvin e Peter Bogert tiveram sua reunião de despedidas. O trabalho na hiperbase tinha retomado seu curso normal. A nave cargueira, com seus 62 NS-2 normais, tinha seguido viagem para seu destino, munida de uma justificativa oficial para explicar o atraso de 15 dias. A nave patrulha do governo ultimava os preparativos para conduzir Bogert e a doutora Calvin para a Terra. Cowner envergava novamente seu uniforme de cerimônia e suas imaculadas luvas brancas brilhavam quando ele apertou a mão dos roboticistas. A doutora Calvin observou. Os outros Nestores modificados serão destruídos, naturalmente. Sim. Prosseguiremos em nosso trabalho com robôs normais, ou até sem nenhum, se for o caso. Ótimo! Mas, diga-me, a senhora não explicou ainda. Como conseguiu? A doutora
Calvin sorriu, apertando os lábios. Oh, aquilo! Eu teria explicado antes, se tivesse certeza de que iria funcionar. Vejam bem. O Nestor 10 tinha um complexo de superioridade que tendia a se agravar cada vez mais. Ele sentia verdadeiro prazer em pensar que ele e os demais robôs eram mais inteligentes do que os humanos. Pensar isso era muito importante para ele. Nós sabíamos disso. Portanto, avisamos antecipadamente cada robô que os raios gama eram mortais para eles, o que era verdade, e dissemos a todos eles que haveria raios gama entre eles e eu. Portanto, todos eles se mantiveram onde estavam. De acordo com a argumentação criada pelo Nestor 10 no teste anterior, todos decidiram que não havia necessidade de sacrificar a própria vida para salvar um ser humano se eles tinham a certeza de que morreriam sem consegui-lo. Sim, doutora. Calvin. Isso eu compreendo. Mas por que o Nestor 10 foi o único a abandonar seu lugar? Isso foi um pequeno arranjo que fiz com o jovem Black. Não eram raios gama os que banharam a área diante dos robôs, mas raios infravermelhos. Raios caloríferos comuns, absolutamente inofensivos. O Nestor 10 percebeu que eles eram raios inofensivos e pulou para frente, esperando que os demais fizessem o mesmo, impelidos pela primeira lei. Apenas uma fração de segundo depois foi que ele se lembrou de que o NS2 normal pode detectar radiações, mas não é capaz de identificar a que tipo elas pertencem. O fato de ele próprio só ser capaz de identificar essas radiações devido ao treinamento que recebeu na hiperbase, treinamento ministrado por meros seres humanos, foi algo demasiado humilhante para ele, justo naquele instante. Para os demais robôs, a radiação naquela área era fatal, porque nós os tínhamos avisado de que seria assim, e só o Nestor 10 sabia que era mentira. Por um momento ele esqueceu, ou não quis lembrar, que os outros robôs podiam ser mais ignorantes do que os seres humanos. Foi sua própria superioridade que o traiu. Adeus, general. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.